Olá, queridos e queridas, luz e paz aos corações. Gratidão por todos vocês que estão entrando, me perdoem o atraso, hoje foi necessário. Nós estamos ainda nas fases de testes e mais testes, e um programa, outro aplicativo, para a gente ir melhorando a qualidade das lives e fazendo com que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas, tá bom? Eu gosto muito da pontualidade, eu peço desculpas em meu nome, em nome das pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, meu esposo Silvio Luiz, a minha filha Abigail e a Carlinha, que é a minha secretária querida. Estávamos aqui até um pouquinho aflitos para que desse certo de outra forma, mas não foi possível, mas está tudo bem, né? Vamos então. Eu estou muito feliz, essa é a live número 9. Há pouco mais de 2 meses atrás, nós estávamos ainda estudando como nós faríamos as lives, como elas seriam para nós tesouros a serem oferecidos. E hoje a gente comemora a 9ª live. E eu quero agradecer porque cada semana que passa, muitas pessoas têm entrado para assistirem as lives depois, as gravações. Então, mais uma vez, gratidão, tá? Hoje nós postamos lá nos stories que nós teremos uma surpresa no final. Eu acho que quem está... Não, eu não acho. Eu tenho certeza que quem está nesse movimento de autodescobrimento, de crescimento psíquico, vai gostar muito da surpresa, da possibilidade de conquistar a surpresa, tá bom? Então, voltando aqui às imagens, deixa eu dar um tiquinho de boa noite, um por um. Eunice, querida, boa noite, luz e paz ao seu coração. Letícia, querida, luz e paz ao seu coração. Honra tê-la aqui com seu olhar tão diferenciado. Débora, Rita, Rúbia, Gorete, luz e paz aos corações de todos. Boa noite, gente. Ana Cristina, linda noite. Que possamos nesta oportunidade conseguimos verificar onde podemos crescer nesse tema dessa noite, que eu acredito que vai ser muito produtivo, tá bom? Lenilda, Ana Beatriz, Tia Leninha, Zélia, Marcilene. Gente, é muita gente, graças a Deus. Obrigada a todos. Fica o pedido para vocês enviarem os aviõezinhos e os coraçõezinhos para a gente ficar um tempo maior na plataforma. Já vou confessando que a live de hoje é aquela live que a gente faz assim, ó, que a gente remexe na cadeira. Por quê? Porque é uma live que a gente precisa remexer no passado. Afinal de contas, quem não quer seguir para o futuro com uma leveza, desimpedida muitas vezes das dores, dos sofrimentos que fazem com que nós não estejamos inteiros nas nossas relações. Porque todo mundo que está aqui, no fundo, está querendo ser muito, muito, muito feliz. Ser feliz em completude, ser feliz numa harmonia, num equilíbrio, no gostoso que a gente pode ter na vida, que é o viver, não é? E para a gente poder seguir para o futuro, sem aquilo que nos impede, sem os embaraços, nós precisamos muitas vezes fazermos assim, ó, dar uma olhadinha no passado e ver onde é que ficou um pedacinho da nossa alma. O tema dessa live, eu preciso agradecer algumas pessoas em especial. Tamisa colocou quantos traumas poderiam nos incomodar. Mas além disso, nós fizemos enquete. Por quê? Porque as enquetes são formas, é uma forma da gente saber o que é que vocês estão precisando. Porque olha, eu vou ser muito sincera. Nesses anos todos de estudo e de clínica, a pessoa que vai fazer 44 anos no dia 18 de maio. Não parece porque eu estou tentando cuidar da cutis, mas eu já vou fazer 44. Então eu já tenho 20 anos caminhando aí nos estudos específicos em psicoterapia, em psicologias, em constelações e estou caminhando acho que para 17 anos de clínica. Então tem muita coisa que eu sei e eu amo estudar, já confessei isso para vocês. Eu tenho um tesão por pegar um livro, ler e entender o que o autor está querendo compartilhar. Então parece que tem uma enciclopédia dentro de mim. Então qual o volume,
Qual capítulo eu vou compartilhar com vocês? Por isso as enquetes são tão importantes. E da onde eu tiro os temas? Daquilo que vocês me escrevem. Tem gente que vai lá no direct, Gisele, fala sobre isso. Desde a primeira live, antes até na estreia que foi com a Cinderela Calçados, chegaram assim inúmeros temas. Então até hoje a gente vai naquela lista, coloca aquilo que as pessoas querem saber e a gente tira o tema da semana. Quem já me acompanha por aqui já está sabendo que normalmente uma live não é o suficiente para eu escoar o meu conhecimento, para eu compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, já adianto que se não der para a gente trabalhar tudo hoje, não tem problema. A gente vai deixar para a próxima semana, ok? Tema difícil, já vou avisando. Tema para quem quer ter coragem de enfrentar as dificuldades, para quem quer sair do pântano emocional em que está. E olha, vou ser muito, muito, muito sincera. Às vezes nós temos traumas que nós conscientemente nem nos damos conta. E isso é algo que eu tenho ouvido sobre as lives que nós temos trazido para vocês, que é assim, Gisele, eu nem sabia que eu tinha isso. E olha que coisa mais gostosa, tem gente que dá um retorno assim, é porque os retornos são muitas vezes no WhatsApp, muitas vezes no direct, nem o que é muito particular eu não vou postar. Eu só posto aquilo que dá para todo mundo ver, né? Sempre com a autorização da pessoa. Mas os retornos que chegam são assim, não dormi de noite, tive insônia, consegui perceber realmente o meu sofrimento, consegui me libertar dessa dor. Suas lives têm me engrandecido porque eu resolvi aquele problema que eu tinha. Gisele, deixa eu te contar, tem aquilo na minha vida que eu não estava dando conta, agora foi uma luz no fim do túnel. Então eu estou muito feliz por isso. E o tema de hoje é como lidar com os traumas de relacionamentos antigos que interferem no relacionamento atual. Ok? Então, se a gente vai falar de trauma, do que a gente vai falar? Choro, medo, raiva, pânico, decepção, indecisão e por aí vai. Falar disso é bom? Gente, claro que não. Lidar com esses nossos sentimentos e emoções negativas não é algo fácil, não é algo que nós aprendamos desde o jardim de infância, é algo que nós estamos entrando em contato de um tempo para cá, ok? Então, para começar, o que é um trauma? Como é que eu posso dizer que há um trauma? E aí, vocês já sabem que eu gosto de trazer os autores, para que vocês percebam que eu não tiro as coisas apenas da minha mente, da minha memória, do meu jeito de interpretar a vida, mas em embasamento, em teóricos que contribuem, embasamento científico, embasamento de teóricos estudiosos, tá bom? Traumas são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou imensa dor e sofrimento. Então, a gente viveu algo que lesou a nossa alma, que colocou num nível alto ou altíssimo dor e sofrimento. Pausa, prestem bastante atenção. Um dos mecanismos de defesa da nossa mente, quando nós temos uma alta carga de sofrimento, é colocar uma amnésia por cima. Então, muitas vezes, nós temos traumas antigos, muito antigos, que nós vamos colocando como se fossem tijolos, como se fosse uma parede, ela é toda esburacada, mas a gente vai colocando tijolos para a gente poder seguir adiante. É mais ou menos assim psiquicamente. Eu não sei o que fazer com essa dor e esse sofrimento, ao mesmo tempo que eu preciso seguir a minha vida. O que é então que eu vou fazer? Vou fingir que não aconteceu. Vou empurrar a vida para que eu tenha uma nova oportunidade. Amores, nós não fazemos isso de forma consciente. Isso é inconsciente. Ok? Fica aí a dica, mais uma das muitas que eu tenho compartilhado com vocês, de que muito do que eu trago para vocês não é no campo do ego, da mente racional, do consciente. É aquilo que acontece lá atrás. Digamos, atrás dos bastidores e que nos governam.
Enquanto a gente não consegue lidar com o nosso inconsciente, ele nos governa. Quando a gente começa a descobrir o que está acontecendo ali, ele aprende que ele precisa negociar, ou ele se autoriza a negociar, ok? Então, ocorreu um fato, um evento traumático, e é um acontecimento de grande magnitude. Toda vez que tem um trauma, aquilo que aconteceu foi de grande magnitude, ao mesmo tempo, grande magnitude negativa. Imagine uma reta numérica. Ô, gente, eu tô vendo os coraçõezinhos, gratidão. Eu não gosto de ficar parando toda hora para agradecer. Vocês me perdoem, eu não quero ser indelicada, não. Eu recebo no meu coração todos os coraçõezinhos. Tanto que eu pergunto para a Carla assim, Carla, não tem jeito de ver as mensagens que as pessoas vão postando para eu ler depois no dia seguinte? Não tem. A plataforma do Instagram ainda não oferece. Então eu vejo e recebo no meu coração. Mas às vezes eu estou tão empolgada com o tema, eu falo que eu vou para outra dimensão quando eu estou compartilhando. A ponto das pessoas que estão me dando suporte terem que chamar minha atenção de horário, de dar recados, porque eu esqueço. Então vocês me perdoem, mas enquanto eu estou falando, eu estou vendo os coraçõezinhos subindo, estou vendo as pessoas entrando, acompanho um número de pessoas, isso me deixa feliz. Eu só não vou ficar falando isso toda hora, combinado? Vamos pensar numa reta numérica? Se eu tenho 38 graus, nós já estamos sentindo calor aqui em Minas, né? A gente já está reclamando. E se eu penso em menos 38 graus, muito frio, congelante. Eu tenho 38 graus positivo, magnitude positiva. Eu tenho 38 graus negativo, magnitude negativa. Conseguiram entender até aí? Ok? Vão colocando para mim assim um joinha que estão me entendendo. O que eu posso dizer? Trauma vem de um evento de uma grande magnitude negativa que impactou a pessoa, que fez com que ela sofresse além do que ela desse conta de suportar e ressignificar. Se eu estiver falando muito rápido, fala, Gisele, tá rápido demais, desacelera, ok? O que eu preciso dizer? O indivíduo que sofre o trauma, o traumatizado, ele vai fazer de tudo para evitar reviver, para evitar relembrar qualquer fato que tenha a ver com aquele trauma. E às vezes nós fazemos isso em pequeninos acontecimentos, em pequeninas atitudes. Então eu vou dar um exemplo para vocês assim. Há uma pessoa, não tem a ver ainda com relacionamento, eu vou chegar no trauma de relacionamento, mas a gente precisa de uma introdução do assunto para a gente conseguir chegar no relacionamento, ok? Uma pessoa que tenha sofrido em algum momento numa chuva, ela se assustou muito com a chuva, vivenciou momentos muito negativos, ruins, muito medo na infância. A partir daí essa pessoa fica traumatizada e ela evita sair se tem um mínimo de relâmpago ou se o dia lá na meteorologia falou que ia dar chuva. Então a pessoa evita qualquer pinguinho numa intenção inconsciente de não repetir o momento traumático que ela viveu com a chuva. Então evita-se, ok? Vamos levar isso para um relacionamento. O que quer que tenha acontecido num relacionamento anterior e que me dá a entender que aquilo vai se repetir, eu evito. Ok? Então, isso é importante vocês já começarem a compreender. Mas eu ainda preciso caminhar mais um pouco nessa introdução, tá? Não existem fatores traumáticos universais. O que pode traumatizar uma pessoa pode não traumatizar uma outra pessoa. Cada ser é único, tanto que a gente chama de indivíduo, aquilo que não se divide, ele é único e ele compreende e percebe a realidade de uma forma muito particular. Daí, amores, uma necessidade enorme que nós temos de exercermos um não julgamento. Como assim? Aquilo que acontece com uma pessoa pode... Voltei? Ok. Essas paradinhas é porque me mostra que está reconectando, tá, gente? E aí eu preciso esperar que a plataforma volte ativa através da internet para eu voltar, tá bom? Então, vou voltar lá na teoria. Como cada ser é único e percebe a realidade, nós precisamos entrar naquele esquema do não julgamento. O que é não julgamento?
é quando eu escuto alguém dizer o que viveu, do que viveu e como aquilo para aquela pessoa é angustiante, sofrido, e não dizer assim, mas foi só isso? Aconteceu só isso? Você está fazendo esse alarde todo? Você está fazendo tempestade em copo d'água? É o que os mineiros adoram falar. Não sei na sua região, você que vai me ouvir fora de Minas, como é que se diz. Ou, peraí, isso quer dizer que a dor do outro não é a minha. Então, sim, algo que tenha acontecido num relacionamento, eu vou tirar aqui aquilo que é de uma magnitude geral. Como assim? Violência sexual, os relacionamentos que são tóxicos, os relacionamentos que são abusivos, uma violência devido a uma morte muito trágica que se observou, que se acompanhou. Sabe isso que é algo que impacta todo mundo? Pode impactar grandiosamente a muitas pessoas, mas nós temos um grupo de pessoas que não vai ficar traumatizada, que vai dar conta daquilo, mesmo nesse alto grau, ok? Portanto, cada um sabe a dor que sente. Coração dos outros é terra que ninguém vê nem pisa. E a gente mal consegue compreender a própria dor que vai no coração. Ok? Então vamos prestar atenção nisso. Então cada ser é único, vai sentir do seu jeito. Sentimentos comuns aos traumas. Chegando agora nos relacionamentos. Medo daquela situação se repetir. Medo da pessoa que fez aquilo conosco. Pavor de não conseguir nem ouvir falar o nome, de não conseguir nem entrar em contato com o mínimo de elementos que possa lembrar aquela situação. Raiva, raiva de si, raiva do outro e raiva até de um terceiro que lá não estava para nos ajudar ou auxiliar. Angústia, que chega até a gerar aí, eu posso dizer, algo mais psicossomático ou psicológico. Decepção e nojo, ok? Viver atos violentos ou ser testemunhas de atos violentos pode gerar traumas. Então preste bastante atenção aqui. Pode ser que você não tenha sofrido um trauma diante de alguém num relacionamento anterior, mas o que você e aquele companheiro ou companheira assistiram, viram, pode ter gerado um trauma em você ou nele, ou em ambos, ok? Trauma significa, agora trazendo para vocês, Stefan Hausner. Ele é um constelador alemão e ele é como se fizesse um desdobramento das constelações familiares de uma forma única e muito preciosa. Veja e sinta aí no seu coração se faz sentido. Trauma significa dissociação. Significa rompimento, alguma coisa que se quebra no relacionamento. Ou seja, existia algo naquele relacionamento que era valioso, precioso e que diante de uma determinada situação, determinado evento que pode ser único ou pode ser um evento repetitivo, se quebra, se rompe e não é possível colar, não é possível restaurar, ok? Tá tranquilo até aí, queridos? Posso caminhar um pouquinho mais com vocês? Deixa eu ver se vocês estão dando conta. Eu acho que sim, né? Mas eu tenho que conferir. Nós já somos 40, que delícia. Eu espero que vocês continuem comigo, para que vocês possam ter a oportunidade da surpresa no final. Decidi essa surpresa de madrugada, vocês acreditam? Insônia produtiva, chamei isso hoje de insônia produtiva. Vou dar um nome bom. Mas eu já comprei os suplementos para voltar a dormir, porque ninguém merece não dormir, né? Vou falar agora dos sintomas, ok? Quais são os sintomas de um trauma, Gisele? Gente, nós somos seres maravilhosos e nós existimos em muitas dimensões. Então, eu tenho traumas e tenho suas sequelas, seus sintomas divididos em sintomas físicos, sintomas psíquicos, sintomas sociais. Vou falar primeiro dos físicos. Então, a pessoa sofreu um trauma no relacionamento com alguém. Lembrando que, vou dizer de novo, porque eu quero que fique bem claro para você.
Aquilo que você viveu pode ser de um evento único, como um estupro, por exemplo, como uma agressão física, como assistir a uma morte violenta, como ser assaltada ao lado de alguém, mas pode ser o trauma oriundo de palavras que doem na alma de quem escuta, daquele relacionamento abusivo em que você vai perdendo a sua autoestima, a sua valorização, porque o outro vai te depreciando dia após dia. Pode ser, por exemplo, de um adoecimento orgânico, psíquico do parceiro que te colocou numa situação de uma exigência neuropsicológica tão grande que você ficou traumatizada diante da situação, mesmo que não fosse a ideia do parceiro ou da parceira. Estão entendendo? Tá sendo... Carla, acompanha para mim se eles estão dizendo que estão entendendo, por favor. Porque o tema é um tema dificinho. Estão entendendo, amor? Ó, disseram aqui que estão entendendo. Então, vou continuar. Sintomas físicos pós-trauma. Gente, a lista não é pequena. Úlceras, palpitações no coração, dor no coração, palpitação e tremor, hipertensão, alergias, enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica. Isso tudo? Sim. É o seu corpo dizendo que você passou por algo que você não deu conta e aquela energia, aquela carga, aquela informação foi para o corpo numa tentativa de retornar à homeostase. E aí, olha que coisa. Estou sendo traumatizada dia após dia numa relação amorosa. Não tomei consciência ainda de que tem fatos, acontecimentos, momentos dessa relação que estão ficando insuportáveis para mim. E eu começo a desenvolver sintomas, mas eu não tenho consciência de que aquilo está me machucando tão grandemente. Lembra da grandiosidade que eu falei? Eu não tenho consciência de que aquilo está doendo tão grandiosamente, que o meu corpo já está me avisando que já extrapolou o limite de suporte. Ok? Psíquicos. A pessoa está sofrendo um trauma ou ela está momentos seguintes pós-traumático, ok? Irritabilidade, ansiedade, agressividade e até depressão secundária. A lista não é pequena. Caminhando um pouquinho mais. Quais são os sintomas sociais? Queda da produtividade no trabalho, já não consegue mais se concentrar como antes. Conflitos entre familiares e amigos, tendência ao isolamento, à apatia. Mas eu preciso caminhar um pouco mais. Outros sintomas. Revivescência do trauma nos sonhos, a pessoa fica sonhando com o acontecido, ou nos pensamentos durante a vigília. Como assim? Suponhamos que o trauma seja de um relacionamento em que alguém te inferiorizava o tempo todo e gritava com você e fazia com que você se sentisse a pior pessoa do mundo. Seu sonho começa a ficar agitado, você começa a sonhar recorrente vezes com gritarias e com confusão, e durante o dia você não se sente bem a ponto de não ter aquela pessoa o tempo inteiro assaltando a sua forma de pensar. É como se você ficasse o tempo inteiro voltando naquele passado, que é um passado não remoto, mas um passado que está logo ali atrás, que ainda dói enormemente. Mas eu preciso caminhar um pouquinho mais, ok? Ainda estou nas consequências. Evitação de situações que possam lembrar o evento traumático. Então, se o meu trauma, por exemplo, foi, eu tive uma situação dificílima num shopping. A pessoa começa a tomar antipatia de shopping e ela não entende por quê. Ou ela passa a não querer, por exemplo, ir a festas, porque num determinado momento da vida dela,
em que numa festa ou logo depois de uma festa, aquele evento traumático aconteceu. Gisele, mas são muitas informações, como é que eu vou saber? Amor, a sua vida é sua. Você é responsável por ela. Queira saber da sua história. Tira um tempinho do seu dia para você relembrar como é que estão os acontecimentos para sua alma. Não vale aquele momento em que você está pregada de cansaço e está indo dormir. Não vale. Não vale aquele momento em que você já está na terceira taça de vinho ou você já está na terceira cervejinha. Não vale. É aquele momento em que, ok, se você gosta da cerveja e do vinho, na primeira taça, na primeira latinha, você só deu uma relaxadinha, se você gosta. Se não é necessário, e para outros grupos de seres humanos, no momento de reflexão, no momento de oração, no momento de silêncio, no momento em que você vai parar, pensar assim, vou me dar o direito agora de lembrar a minha vida. E aqui vai algo sensacional que eu preciso dizer para vocês. Trauma é aquilo que aconteceu no passado e está vivo no presente, como se ele estivesse se repetindo hoje. Então, independente do que você estiver fazendo, o seu inconsciente, ele manda informações do trauma. Seja corpo via somático. Eu estou com uma úlcera que não se resolve. Estou com uma insônia que não se resolve. Eu estou numa apatia que não se resolve. Estou numa palpitação que não se resolve. Ou seja, o seu inconsciente encontrou uma forma de mandar informação ao seu corpo de que algo está incomodando. Não foi revisto. Não foi redirecionado. Não foi ressignificado. Não se retirou o aprendizado daquilo. Mas pode não ser no corpo físico. Pode ser, por exemplo, num cansaço mental extremo. Ok? Hiperexcitação. O que é isso? A pessoa está sempre agitada. Fulano era tão calmo ou era menos agitado. O que está acontecendo que ela está sempre agitada? Está sempre nervosa. Opa, será que não é um trauma? Ou então, a pessoa tem sobressalto exagerado. Qualquer coisa acontece, a pessoa está sempre assustando. Será que isso não tem a ver com o trauma? A pessoa ficou tão hipersensível que qualquer estímulo, por mais, não é pequenino, qualquer estímulo que seja não convencional ao seu dia, ela se agiganta no susto. Ok? Já falei da insônia, da dificuldade para dormir, surtos de raiva, viveu o trauma, não conseguiu elaborar, está ainda na raiva por si, na raiva pelo outro, na raiva por um terceiro, segurou isso, conteve num determinado momento futuro, diante de uma possibilidade, e aqui é complicado porque normalmente a raiva aqui no surto, ela é direcionada a quem não possa se defender. Os filhos, um namoro atual, que a pessoa não tem nada a ver com aquilo e você tem um acesso de raiva que nem você sabe explicar, ok? A pessoa tem uma hipervigilância, ela está o tempo inteiro vigiando se tem alguma coisa errada acontecendo. Aqui algumas pessoas dizem assim, eu tenho uma sensação que tem uma coisa ruim chegando. Eu tenho a sensação que a desgraça está a caminho, mas eu não sei o que é, e é sempre. E aí, gente, todos esses sintomas que eu estou trazendo para vocês, precisa se verificar o que na própria vida. Desde quando eles começaram? Qual foi o momento, qual é o primeiro momento que eu consigo registrar que eu comecei a apresentar esse sintoma? Eu tinha isso há um ano atrás? Lembre-se da sua vida há um ano atrás, 6 meses atrás. Eu tinha isso quando eu fiz X anos? E aí você vai remontando a sua história, a sua biografia, a sua vida, de frente para trás. E aí você vai começando a ter pistas. Gisele, eu não consigo fazer isso sozinho, sozinha. Aí entra o profissional da área da saúde, da psique humana. O psicanalista, o psicoterapeuta, o psicólogo. Ok? Mas muito a gente pode fazer nas nossas vidas sem a ajuda do profissional. Até que a gente vá ao profissional, ou se não tiver condições, fazer sozinho mesmo. Mas lembrando que existe no Brasil o SUS com ótimos profissionais para ajudar. Ok?
para quem não pode pagar o particular, que eu digo. Outros sintomas, desinteresse pelo próprio futuro. Aquela pessoa que gostava, que tinha sonhos, que tinha projetos, que queria chegar num determinado lugar, parou. Ela desistiu, ela não sonha mais. Isso pode ser um sintoma do trauma, tá bom? Dificuldade de concentração e aprendizagem, transtornos psicológicos e endocrinológicos, como dependência química, maconha, cocaína, êxtase e outras substâncias, obesidade. Uma obesidade que pode ser de fundo endócrino, a pessoa não come muito, mas vai engordando cada vez mais, ou em função de uma compulsão alimentar. A partir de um determinado momento que aconteceu algo com aquela pessoa no relacionamento anterior, ela passou a desenvolver um transtorno alimentar ou transtorno obsessivo compulsivo. Distanciamento emocional. Nossa, isso aqui eu já peguei tanto no consultório. É assim, ó. Gisele, eu tô com fulano, mas essa pessoa não tá comigo. Eu sinto que ela tá distante, ela não tá ali. Ela tá pelas metades. Ou seja, em função do trauma vivido no passado, eu não me permito viver, me emocionar, sentir o relacionamento atual. E se eu fizer um levantamento, eu vou me lembrar que eu era mais amoroso, que eu era mais amorosa, que eu era mais presente. É como se eu estivesse impossibilitado de dar ao meu parceiro ou à minha parceira aquilo que eu dava no passado. Ou é como se eu quisesse punir aquela pessoa com quem eu estou, mesmo que ela não mereça algo que ela não fez, que foi alguém que fez no passado. Há um deslocamento aí de um ser humano para outro. Isso é questão psíquica, inconsciente, mecanismo de defesa, ok? Anestesiamento também, anestesiamento físico e psicológico, além das drogas que eu citei. Mulherada de plantão, doces em excesso, farináceos em excesso, gorduras em excesso, que geram um prazer momentâneo e que super engorda e não é nutritivo. Pode ser aí, pode ser, tudo que eu falei até aqui pode ser, como pode não ser, oriundo de um trauma, ok? Ai, estou conseguindo caminhar bem. Vamos agora aos exemplos do que é que pode gerar traumas. Mas antes eu queria que quem puder tenha aquele número de telefone, 31 9954. Eu não gravei o número? Quando eu estou perto. 9954-4329. Quem quiser passar a informação de forma anônima para esse número, fique à vontade. 31 99954-4329. Tá bom? Só eu e Carlinha vamos ver aqui. Ela vai ver que tem a mensagem e vai me mostrar. Então, você pode colocar para lá de forma anônima ou você pode colocar aqui no chat. O quê? Você consulta seu coração agora. Lembre-se de todos os relacionamentos que você teve e que foram significantes para você. Ai, mas são muitos, são seus. Ai, mas são poucos, são seus. Ah, eu não tive nenhum. Opa, por que não teve nenhum se já está na idade de ter tido? Ou se você gostaria de ter tido. Idade que eu digo assim, gente, a gente de 30, 35 que não teve ninguém, né? Ou se você é mais jovem e gostaria de ter tido. Você sente no seu coração que aconteceu algo num relacionamento anterior e que te traumatizou? Ou seja, te impactou negativamente? Como se uma parte da sua alma estivesse presa naquele momento e ela não conseguisse caminhar de uma forma inteira, de uma forma bonita, para um relacionamento vindouro ou para o relacionamento atual. Porque tem gente que depois de um trauma não se envolve, fica indisponível. Tem gente que se envolve, mas não se envolve como gostaria. Se envolve naquela dor, se envolve naquela semipresença, se envolve com quando uma pessoa está cheia de quesitos para não se envolver, na retaguarda. Tem uma palavra em português que a gente usa.
Vou me lembrar. A pessoa, ela fica cheia de... Não são exigências, mas é como se faltasse algo, oportunidades. Se alguém se lembrar, por favor, me ajude. Então, eu quero entender se você que está aqui nessa live consegue sentir se você já teve um trauma no seu passado ou não, tá bom? Enquanto vocês escrevem, eu vou seguir aqui um pouquinho das mensagens. Nica, luz e paz ao seu coração, gratidão pela presença. Ah, gratidão, gostou de mim de vermelho, minha pele fica boa, não fica? Até a maquiagem ressalta mais. Eu aprendi que eu tenho um tom de pele frio, então essas cores fortes ficam legais para mim. Zélia, fica na defensiva. Restrições, é isso mesmo. Letícia, gratidão. Zélia, a pessoa fica na defensiva. Restrições. A pessoa fica cheia de, não, aqui não. Não, isso eu não gosto. Não, isso eu não quero. Ou eu quero, mas eu não permito. É aquela pessoa que é de difícil acesso. A pessoa vai criando restrições como um mecanismo de autodefesa para não sofrer novamente aquilo que sofreu. É isso mesmo. Vocês estão se reconhecendo nisso, gente? Porque assim, eu converso com vocês e eu vejo que eu tive trauma. Claro que eu tenho um processo diferente por causa da minha área, né? Mas eu já tinha reconhecido antes. Mas eu converso com vocês sem a dor que eu carregava dos traumas de relacionamentos passados que eu tive. E ó, lembrem-se, aquilo que eu comentei lá no inicinho. Não precisa ser algo grandioso para todo mundo para ser traumático. Porque aquilo que é traumático para você pode não ser para outra pessoa. Ok? Olha, quem entrou, que acenou, recebo meus acenos, meus abraços, meus agradecimentos. Tá bom? Ah, minha mãe tá aqui, me colocou que eu tô linda. Gratidão, mãe, genética sua. Ah, é o Yuri, que tá com o telefone da minha mãe, mandou falar que me ama, porque ele quer aparecer na live. Eu vou trazê-los para que vocês vejam um dia. Meu moreno, ele é o moreno da família. Ai, gente, delícia. Mágoa, ok, isso mesmo. A Deusaí trouxe algo muito interessante. Ela coloca assim: viver sem a mãe não é fácil. Eu vou tocar brevemente nesse assunto para que vocês entendam. Muitas vezes os traumas que nós vivemos em tenra infância e que tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe impacta os nossos relacionamentos atuais. Se nós tivemos algum trauma com a nossa origem, a gente vai repetindo esses traumas nos relacionamentos que nós temos. Então, vou dar um exemplo assim. Meu pai, uma pessoa me dizendo, hipoteticamente, o meu pai era alcoólatra, era abusivo e violento. Eu só me envolvo com homens violentos e abusivos. Aquele trauma que a pessoa não deu conta, e lá na frente vocês vão entender o que é dar conta, eu vou chegar nas soluções, nas possíveis soluções do trauma, mas o que a pessoa ainda não deu conta, ela tende a repetir nos seus relacionamentos de adulto. Então, um exemplo, se alguém perde a mãe, um menino, um homem que perde a mãe, e ele ainda estava no lugar de menino e não de homem, porque o adulto consegue se despedir de uma forma menos dolorida do que uma criança da mãe ou do pai que se foi. Se então não conseguiu se despedir, se desprender e guardar o melhor da mãe ou do pai consigo, o que acontece? Não consegue se entregar. É uma das saídas neuróticas no novo relacionamento. Então, a gente tem, sim, muitos traumas de origem que vão impactando as nossas relações atuais. Por isso é que eu fico aqui com vocês na insistência. Qual é a sua biografia? Qual é a sua história? Onde é que doeu? Onde é que machucou? O que você não deu conta? Ok? A gente vai ter inúmeros exemplos de homens e mulheres, mais comum que eu já percebi em clínica nas mulheres, de que se sentiram abandonadas pelo pai. Às vezes o pai viajava, ficava muito tempo longe, às vezes era um pai ausente por causa do alcoolismo, e essas mulheres elegem homens ausentes. Às vezes o homem está ali do lado, gente, e no entanto é um homem que não dá atenção. O que ela está fazendo? Repetindo o trauma. Eu só consigo amar do mesmo jeito como eu me senti amada lá atrás. Entendem? Então a gente precisa olhar isso dessa forma.
Tuane, depois me manda um direct para eu saber se fez diferença saber aquilo que eu te falei na última live do aniversário. Tá bom? Quero saber. Alguém respondeu? Se sente que tem trauma? Gorete, gratidão. Se eu estou explicando bem, eu estou feliz, viu? Ninguém respondeu? Preciso de ajuda para achar sobre os traumas. Nossa, eu tô lá em cima ainda. Gratidão. Gente, vocês estão super participando, que delícia. Já tive trauma da perda do filho e do esposo. Tá, então a gente tem que pensar assim, o quanto ter perdido um filho e ter perdido um esposo te impossibilita de um relacionamento. O quanto isso te impede de seguir adiante. Ok, teve gente que colocou sim, tá se vendo. Ok, então vamos por aí. Vou caminhar um pouco mais com vocês agora. Exemplos que podem gerar traumas. Então, ó, deixei para vocês. Daiane, é isso mesmo. Parece que eu te descrevi, mas não te descrevi, não pensei em você na hora. Isso é comum em muitas de nós. Muitas e muitos de nós. Vou dar exemplos agora e cada um vai começar a pensar. Eu vou extrapolar o horário, vocês me perdoem. Eu comecei atrasada, vocês me desculpem, eu preciso seguir um pouco mais. Eu vou dar exemplos do que pode traumatizar. E aí, qual que é o seu exercício? Gisele, eu não consigo fazer isso durante a live. Volta lá na live gravada depois, ou pega um caderninho e anota, ou se você memorizar, tá top, faça. Por exemplo, se num relacionamento anterior, por que é importante fazer levantamento de todos os relacionamentos que você teve? Lembre-se que eu te contei que muitas vezes nós colocamos uma amnésia sobre o trauma para a gente continuar vivendo. Isso é mecanismo de defesa. Então, suponhamos que eu tenha tido, hipoteticamente, tá, gente? Suponhamos que uma pessoa tenha tido 15 relacionamentos. Ok, desses 15 relacionamentos, você vai precisar se lembrar dos 15. Por quê? Às vezes é aquele terceiro lá atrás que você acha que não foi significante, que você viveu um momento que te traumatizou. Ok? Então é importante que você se permita reconhecer a sua biografia, mas sem julgamento. Sem julgamento. Não. Autojulgamento, eu não acho que pode gerar trauma. Eu acho que o autojulgamento ele pode ser um sintoma de trauma ou um sintoma de crenças limitantes. Tema que a gente tratou numa live antiga, tá bom? Exemplos do que pode gerar. Fez lá a sua listinha, viu as mulheres com quem você se relacionou, viu os homens com quem você se relacionou, repasse a história. E, por favor, não conte a pessoa com quem você está se relacionando. Isso é individual e intransferível. Por quê? Você não sabe os problemas que você vai gerar contando para a pessoa com quem você se relacionou, que nível que foi o relacionamento. A gente não sabe o que vai gerar. Isso é interno, gente. Isso que eu compartilho com você aqui nessa live é só seu. Só seu. Ok? Vai escrever, rasga, queima, joga fora. Ok? Vai digitar, deleta depois que fizer essa tarefa. Lembre-se de todo mundo, coloque lá quantos anos eu tinha. Quantos anos essa outra pessoa tinha? O que é que eu vivi nessa época na minha vida particular? O que é que eu vivi com essa pessoa? Como é que a gente percebe que o que a gente está vivendo pode gerar traumas? Eu coloquei vários sintomas antes, não coloquei? Ali já tem dicas. Trauma é aquilo que está acima da sua capacidade de suporte. Você tenta dar conta e nunca chega lá. Trauma é aquilo que você está vivendo e está te apertando tanto, está te aprisionando tanto. Você está fazendo tanta força para poder seguir uma vida normal e você não dá conta nem de chegar perto. Dando exemplos agora, eu acho que eu vou ser mais fiel para que vocês possam desenvolver o pensamento de vocês. Abuso verbal, físico e abuso sexual. Lembrando que cada um tem um grau aí de desenvolver trauma. Às vezes, uma pessoa que é chamada, digamos assim, sua vagabunda, sua ordinária, você não presta, não vale o prato que come. Para uma pessoa isso vai gerar dor, sofrimento psíquico.
para uma outra pessoa isso pode gerar trauma. Então, cada um vai avaliar o que é seu. Agressão física, nada disso, gente, é justificável. Ah, se então para uma pessoa o abuso verbal não é trauma, não tem problema, Gisele? Claro que tem, está faltando respeito, está faltando parceria, está faltando uma elevação intelectual, emocional e psíquica. Mas o mal traumatiza alguns e não traumatiza a outros, tá bom? Abuso verbal, físico e sexual, e por incrível que pareça, existem inúmeras mulheres, que permitem a relação sexual sem tesão, sem vontade, por N motivos, e estão sendo lesadas com uma própria autorização, mas tem vários fatores ali que acabam impulsionando a uma pseudo-autorização e gera trauma, mesmo com o namorado, mesmo com o marido, mesmo com o amante, mesmo com o ficante. Ok? Da mesma forma, homens homoafetivos que possam ter sofrido traumas lá atrás de terem sido pegos à força, isso acontece muito, a gente escuta isso muito em consultório, e essa pessoa gerou um trauma de uma entrega, não consegue se relacionar ativamente, estando inteira ali para outra pessoa. Ok? Violências de diversas formas podem gerar traumas. Maus tratos também podem gerar traumas. Doenças graves. Como assim? Você está com uma pessoa, essa pessoa tem uma doença gravíssima, ela fica extremamente debilitada, e aí você está o tempo inteiro ajudando, dando força, cuidando, e você extrapola a sua capacidade. Você extrapola a sua capacidade de suporte, de dar conta daquilo, e isso pode te gerar um trauma, ok? Separações abruptas, violentas, por morte súbita. Deixa eu só voltar no caso anterior. Quer dizer que a pessoa que ficou doente queria te traumatizar? Não. Nesse caso, o trauma ele é uma consequência do momento que você viveu sem que você soubesse que você não daria conta. Você estava ali o tempo inteiro. É interessante que quando a gente pega casos em que um dos dois morreu e foi uma morte súbita e se estava do lado, por exemplo, um acidente de carro, eu estava do lado, a pessoa morreu e eu não. Existem dois traumas aí, o trauma do próprio acidente e o trauma da morte da pessoa. Mas vamos supor que seja um câncer. A pessoa tem o câncer, você está com ela ali dando, nossa, sua mão, seu coração, sua vida, e a pessoa vai embora. Ali você vive o trauma. A pessoa quis te traumatizar? Não. Naquele momento, aquela circunstância de você ter que dar além do que você tinha por amor, então você foi se superando, mas não conseguiu dar conta desse dar sempre a mais, e a própria morte da pessoa te traumatiza. Ok? Separações abruptas, a pessoa chega para você e fala, não quero mais. Chega, basta. Peraí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu só não quero mais. E você fica sem explicações, a ver navios. O que está acontecendo? Isso pode traumatizar. Traições podem traumatizar. E aí, gente, tem que tomar cuidado, tá? Agora eu vou chamar uma atenção de uma forma amorosa, tá? Firme e amorosa. A gente não pode usar trauma como justificativa para aquilo que a gente não quer dar conta, ou que a gente quer tirar vantagem. A gente não pode fazer isso. Porque o que acontece algumas vezes, eu passei por alguma situação, eu sei que não é trauma, mas eu quero que seja trauma. Porque eu quero me fazer de vítima. Porque assim eu vou convencer a pessoa que me traumatizou a me dar algo que eu queira, ou com um novo relacionamento, eu vou usar o meu passado para conquistar aquilo que eu queira. Isso é consciente em pouquíssimas pessoas, só as perversas. Na maioria das vezes isso é inconsciente, mas desperte. Se você está usando um pseudotrauma, pseudo é aquilo que é mentiroso nessa palavra, um pseudotrauma para conquistar o que você quer, é golpe baixo. Pode não, você não merece isso não. Tá bom? Legal, agora vocês estão conseguindo interagir mais comigo, né?
Abuso psicológico do parceiro, sim. E isso é muito, muito, muito comum, viu, Antonieta? Nós estamos numa sociedade que é muito machista ainda, que os homens acham que mandam nas mulheres e que colocam uma exigência, não todos, tem homens maravilhosos, mas são, na minha opinião, a exceção à regra. O que a gente vê na maioria das vezes são as mulheres desmerecendo o lugar dos homens, mas os homens não querendo ocupar esse lugar de firmeza, segurança, fortaleza, respeito e parceria. Isso é algo que a gente vislumbra, mas nós não temos muitas vezes na nossa sociedade, nos nossos lares, tá bom? Heloísa, eu me sinto assim sem conseguir chegar lá. Ok, reflete se não é trauma, tá bom? Doença mental do parceiro ou da parceira. Eu tive um namoro, eu tive um casamento que a pessoa tinha tal síndrome, que a pessoa tinha depressão, ou a pessoa tinha toque, ou a pessoa surtava por algum motivo. Isso pode ter te gerado um trauma, tá bom? Relacionamentos tóxicos e controladores, uma traição inesperada pode gerar sim um trauma, que eu amava aquela pessoa, colocava todo o meu sentido naquela relação e de repente vem uma traição e eu sou pega de surpresa. Eu não encontrei recursos para me haver com toda essa situação. Pode gerar trauma. Oi, Iris, querida. Um beijo de paz profunda no seu coração. Bem-vinda. Abortos e perdas de filhos. Principalmente se o aborto é provocado. O casal, então, está super apaixonado e aí resolvem não tomar cuidado ou alguma coisa aconteceu ali e a gravidez vem. E um dos dois ou os dois resolve abortar. Isso muitas vezes traumatiza de tal forma que com poucos meses o relacionamento acaba. E aí a gente pode gerar 2 traumas. O trauma da perda do bebê. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu nunca vi uma mulher que tenha abortado por querer e tenha ficado sem adoecimento psíquico, físico depois. Nunca vi. Ela tem que ressignificar. Aí o que eu já vi, quem deu conta é quem fez psicoterapia, quem constelou e conseguiu dar um novo lugar a esse filho. Um lugar de filho. E conseguiu perceber que é mãe. Mesmo não tendo esse filho mais. Tendo optado naquele momento, dentro daquela circunstância, por não tê-lo. Mas normalmente o que a gente vê é um trauma aí muito inconsciente que vai se manifestando. A vida da pessoa muitas vezes para, não anda. É necessário ressignificar. De uma forma geral, essa frase é minha, aquilo que te desrespeitou, que te agrediu, que te violentou profundamente nos seus valores e você não conseguiu compreender, ou seja, recobrir com palavras, aquilo pode te traumatizar. Ok? Pouquinho, né, gente? Pouquinha coisa. Vou caminhar um pouco mais. O que falta, então, para a gente dar conta de trauma? O que está faltando? Gisele, como é que faz para dar conta de traumas? E aí, olha, faço a insistência mais uma vez. Peguem a lista dos antigos parceiros e parceiras. Comecem a rever o que vocês viveram com essas pessoas. Anotem os fatos mais importantes. Não se julguem. Apenas levantem os fatos e entendam com acolhimento o que foi que aconteceu e até que ponto isso te traumatizou ou não. Vou dar um exemplo. Alguém aqui, homem ou mulher, não importa, está fazendo lá a listinha. Aí está colocando lá, eu tinha tantos anos, essa pessoa chamada, dá um nome para a pessoa, tinha tantos anos. Eu estava fazendo o que na minha vida? Eu era adolescente, eu era jovem, eu já era adulta, era o meu primeiro casamento, meu primeiro namoro, era o meu segundo casamento. Em que época da vida você estava? Ok? E aí você vai falar, o que foi que aconteceu de significante e de ruim com essa pessoa? Do que eu me lembro que me dói? Aí nessas horas, gente, o que dá vontade? De pegar o telefone, de sair de perto, de mastigar uma coisa gostosa. Por quê? Fuga. Nós temos um instinto de fugirmos daquilo que dói. Ao mesmo tempo, se a gente não olha para aquilo que está doendo, a gente tira a oportunidade do crescimento.
É necessário que a gente passe pela dor para chegar ao remédio, que a gente passe pelas sombras para chegar à luz. Então tenha coragem, você dá conta. Tenho certeza que você dá conta. Vai fazer então uma lista dos fatos traumatizantes. Então o que aconteceu? E aí você vai localizar no tempo. Por que é tão importante localizar? Por que é tão importante localizar no tempo? Pensem, você hoje, com a idade que você tem, você sofreria um trauma se aquilo acontecesse com você hoje? Algumas vezes você vai dizer, sim, isso aqui que eu sofri seria traumatizante em qualquer época da minha vida. Ou você vai dizer, não, você sabe que hoje não seria um trauma, mas naquela época foi. Aí não entra em auto-julgamento. Eu era boba demais, né? Eu era bobo demais, né? Não. Você precisa acolher a criança que você foi, o adolescente que você foi, a jovem que você foi, o jovem que você foi. Entendem? Quando a gente acolhe, a gente consegue entender por que aquilo, naquele momento, foi tão abusivo. E quando a gente acumula mais de um trauma? Letícia querida, é o que acontece na maioria das nossas vezes em vida. Nós acumulamos traumas. E aí vem algo que tem a ver muito com a nossa vida. O que é? Quando eu sofro um trauma e não dou conta dele, eu acabo, isso inconscientemente, atraindo uma visita do trauma. Acontece de novo a mesma coisa. E de novo a mesma coisa. E de novo a mesma coisa. Consegue entender? Quando a gente consegue perceber que há uma repetição, quando a gente trata a gente é capaz de tratar todos os outros. Porque há uma sintonia. A Carlinha acabou de me dar uma folhinha. Lembra da surpresa? Gente, quem está chegando agora, no final dessa live, eu vou falar uma surpresa, que é uma oportunidade. Tá bom? A ser conquistada. Então, fiquem até o final, por gentileza. Se você desejar receber a oportunidade de uma surpresa. Tá bom? Então, Letícia, quando a gente reconhece que são traumas diferentes, a gente vai tentar, cada um na sua história, o que é que doeu, o que é que incomodou, qual sentimento eu tive e por que é que tem tanta decepção, tanto medo, o que é que eu esperava. Ok? Eu vou tratar disso mais à frente um pouquinho quando eu entrar nas dicas para se superar traumas, tá? A Heloísa comenta que ela tem a impressão de que ela não consegue se imaginar num outro relacionamento afetivo. Heloísa, esse é um dos sintomas mesmo das pessoas traumatizadas. Elas, não é que elas não se permitem, elas têm uma sensação de que não estão prontas ou de que vai acontecer novamente. É uma consequência de trauma, por isso é que precisa ser tratado. Então, ó, pegou lá a listinha, vou voltar lá na lista. Tá difícil sair dessa lista hoje, hein? Nossa, tô quase ficando traumatizada. Vamos voltar lá na lista. Peguei, identifiquei as pessoas com quem eu me relacionei. Tive tempo para isso. Gisele, mas é muita gente. Amor, é a sua vida, se acolha, vá, sempre faça, ok? Pode fazer parcelado. E aí você vai rastrear os traumas que você viveu. E você vai identificar como você estava, que idade você tinha, como era o seu pensar. E o que é que esse trauma te trouxe de negativo e de ruim. Você vai deixar isso lá. Ok? Essa lista, se você quiser essa oportunidade, vai te ajudar quando eu chegar nas dicas para superar. Você vai conseguir fazer os links, ok? O que falta, então, estou voltando para a teoria, para a gente dar conta de um trauma, para ele não ser trauma. Para que um acontecimento grandioso se transformasse em trauma, o que foi que faltou? Recursos linguísticos, recursos emocionais, recursos psíquicos. Ou seja, houve ali a necessidade de algo que eu não tinha. Portanto, eu não consegui superar aquela fase. Eu não consegui superar aquela dor. Eu não consegui superar aquele trauma. Ok? Fica um resto de energia que não foi descarregado ou vivido. Vou trocar em miúdos para vocês.
diante de um fato da minha vida em que tudo foi muito intenso, eu não tive tempo de digerir o que eu senti. Ficou preso no tempo, eu fiquei presa no tempo, nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Isso vai me gerar o quê? Uma sensação de aprisionamento no passado, de que aquele momento não passou, de que aquela pessoa ainda me persegue. É essa sensação de ser perseguido muitas vezes. Uma paralisação no passado é o que muita gente vive, como a gente ouviu hoje aqui, uma pessoa comentando, né? Que é a Heloísa. Mas a gente ainda tem pessoas que seguem para o futuro, mas um pedacinho da alma está lá no passado. Ok? Como é que eu sei? Uma parte da minha vida que nunca caminha. Eu tive um trauma uma vez em que uma pessoa me depreciava tanto em público, que eu sou um ótimo companheiro, uma ótima companheira, mas eu não consigo sair em público. Vocês estão entendendo? Então é uma parte da minha alma que diz assim: não, se nós formos naquele lugar parecido com aquele que a gente estava e que aquilo aconteceu, vai acontecer de novo. Então a gente começa a criar subterfúgios para não fazer, não agir, não estar. Consegue entender? Isso é uma autodefesa, só que precisa ser superada, né? Tem que resgatar essa alma. Por que a gente continua com o trauma? Por que a gente carrega esse trauma e a gente não dá conta de seguir adiante? Agora vem uma parte que é um tiquinho mais pesada. Ela é mais profunda. Ela é filosófica, ao mesmo tempo em que ela é libertadora. Então prestem bastante atenção, ok? Muitas vezes a gente não supera aquele trauma porque existe uma fidelidade afetiva a um ancestral que viveu um trauma parecido, e na minha ligação com esse ancestral eu tenho que manter o meu sintoma para me sentir pertencente à minha família. Onde é que a gente vê isso? Na repetição de traumas através de gerações. Nossa, mas o meu trauma é igual da minha mãe, ou da minha tia, ou da minha avó, ou da minha tia-avó. E às vezes, eu não sei aonde o trauma começou. E aí só numa constelação familiar que a gente descobre. Mas muitas das vezes a pessoa tem a sensação de que ela não está sozinha vivendo aquele trauma. Então, um trauma, ele pode ser uma repetição de algo que aconteceu no passado e não foi solucionado. Aquilo que a gente vem tratando em muitas lives e tem a ver muito com as constelações familiares. Gisele, eu quero entender isso de uma forma melhor. Tem uma live sobre constelações familiares que está gravada no IGTV e também está no canal do YouTube. E tem publicações que eu estou terminando, são textos longos que eu estudei e digitei para vocês sobre constelações. E eu vejo nos direct que tem ajudado muitas pessoas. Aproveitem, aprofundem nessa questão, porque ela é promotora de muitas liberdades, ok? Agora vocês estão sentados? Porque essa vai doer, tenho certeza. Essa é sombra, mas é aquela parte da sombra que quando a gente fala assim, dá para descer um pouquinho mais na sombra, eu vou falar, dá amor, vamos junto. Então, ó, tô segurando na sua mão agora. Vamos supor que na hora em que você estiver fazendo a sua lista, e aí, Letícia, múltiplos traumas, cheguei na parte que eu queria. Você está fazendo a sua lista e você descobre que com uma mesma pessoa você teve vários traumas. Por que que você teve tantos traumas com aquela pessoa? E por que você ainda não deu conta de superar aqueles traumas? Vixe mesmo, Rita, agora vai incomodar. Tanto é que quando eu falo isso, tem gente que sai da live, vocês acreditam? Não dão conta, ficam com medo e saem. Vamos lá, quem ficou aqui está dando conta. A gente precisa, de alguma forma, manter aquela pessoa na nossa vida. E o sintoma do trauma, a lembrança do trauma, a revivescência do trauma, mantém aquela pessoa conosco. Dá para acreditar que a gente faz isso?
É um palavrão, né? Não acredito que eu faço isso, pode acreditar. É inconsciente. Mas isso pode estar acontecendo. Gisele, como assim? Calma, vou te explicar. Antes daquela pessoa tratar você como te tratou, fazer com você o que ela fez, e antes de você se permitir, porque tem uma permissão aí, muitas vezes tem uma permissão diante daquela pessoa que nos violenta, que nos traumatiza. Em alguns momentos, a permissão, ela é consciente. Em muitos momentos, inúmeros, a permissão é inconsciente. Tem a ver com seus traumas de infância. Tem a ver com as suas crenças limitantes. Tem a ver com a sua biografia, sofrida na infância, que você ainda não quis olhar para ela. Tá vendo? Tô te colocando em qual lugar? De adulto, de responsável pela sua vida e pela sua felicidade. Mas é sofrido muitas vezes, né? Mas além disso, uma permissão inconsciente diante do sistema de sofrer aquele trauma como se fosse possível equilibrar algo que estivesse errado no sistema. Tem outras saídas. Mas isso é uma escolha infantil inconsciente, ok? Então lembre-se, tem uma permissão pequenininha consciente, enorme no campo do inconsciente e ainda maior, na minha opinião, quando a gente considera o sistema familiar, a nossa ligação com os nossos ancestrais, ok? Mas vou voltar aqui. Por que que aquela pessoa, aquela infeliz está na minha vida até hoje? É isso mesmo, Zélia. A gente diz, eu não permiti. Ah, não. Mas é essa sua parte pensante que está dizendo. É o seu ego. É a sua mente. O seu inconsciente permitiu e você nem sabe que ele permitiu. E segundo, não sabe por que permitiu. Freud falava algo, gente, que eu gosto muito. Quando a gente vai estudar psicologia, a gente tem um divisor de águas na vida da gente, né? Eu falo que antes de eu entrar para a faculdade de psicologia, isso faz tempo, tem 20 anos. Antes da gente entrar para a faculdade, antes de eu entrar para a faculdade de psicologia, eu usava lente cor-de-rosa, Penélope Charmosa, para enxergar o mundo. Durante a faculdade de psicologia, eu passei a enxergar a vida cinza. As minhas lentes eram cinzas. Porque eu só enxergava a dor, eu só enxergava o sofrimento das pessoas. Depois, com o meu autodesenvolvimento, com a minha busca interior, da minha religiosidade e de várias teorias que eu fui acoplando, eu posso enxergar o cinza, mas eu também enxergo o colorido. Então, quando você, Zélia, fala assim, eu não permiti, e está nervosa, está forte nessa fala, o seu ego não permitiu. E o que Freud fala? O ego, essa mente pensante e racional, não é senhor em sua própria casa. Ele acha que sabe, acha que manda, acha que governa. No entanto, ele não faz isso. E quando a gente começa a aceitar que tem questões nas nossas vidas que independem do nosso querer, a gente começa a ver que a vida pode ser mais ampla, mais bonita e mais trabalhosa para ser feliz. Mas uma felicidade mais firme, de raízes, ok? Isso mesmo, Gabriela, a pessoa fica presa em nós. Parece que a gente caminha com essa pessoa que nos traumatizou, tá ali. E quantas vezes eu atendo mulheres que já estão casadas e digamos que aquela pessoa que contribuiu para o trauma tá ali no meio. Ou quantas vezes um homem já está com uma mulher e a outra mulher que o traumatizou tá ali no meio. Então, às vezes, muitas vezes a gente vê relação de 3. Portanto, amores, isso mesmo, Rita, esse inconsciente ele é terrível e esse ego sofre pra caramba. Amores, traumas do passado trazem aquela pessoa pro seu presente. Se você quer fidelidade, se você quer lealdade, se você quer leveza, se você quer gostosura na sua vida, você tem que aprender a ressignificar o passado, transformando-o em aprendizado no presente para você ter um futuro glorioso. Sabe aquela música que fala que águas passadas não movem moinho? Isso não funciona no campo da mente humana, das emoções e sentimentos, tá? Isso não,
Move sim, é como se a mesma água ficasse movendo aquele moinho, tá? Não se escolhe o que foi intenso e ruim. Aconteceu. Se é algo do inconsciente, houve uma permissão, mas não uma escolha consciente, ok? Então preste atenção, aqui vai algo maravilhoso. Muitos traumas, poucos traumas, um trauma grande, um trauma pequeno. Lembra daquela pessoa, a pessoa que te traumatizou, ok? Na maioria dos casos, essa pessoa, antes de facultar a oportunidade do trauma, lhe era querida, amada. Você tinha algo de bom ou uma expectativa boa para com essa pessoa. Mentira, Gisele. Verdade, amor. Verdade. E aí, como você tinha uma alta expectativa, como você tinha um sentimento nobre ou sentimentos nobres por essa pessoa, e isso foi destruído, amassado, corrompido, rasgado, quebrado, naqueles traumas recorrentes ou naquele grande momento do trauma, onde é que você ficou preso? Onde é que você ficou presa? Naquele momento de grande dor. Onde é que mora a resposta para alguns, se não muitos dos nossos traumas? Um resgate da parte boa, gostosa, salutar que você viveu com essa pessoa. Difícil, né, gente? Porque, vamos combinar, nós somos rancorosos, nós guardamos mágoa, nós somos reminados, como o povo aqui de Itaguara fala, nós somos pirracentos. A gente tende a valorizar muito mais aquele momento de dor e de sofrimento traumático, e a gente fica paralisado, aprisionado, e não se permite abrir mão um pouquinho disso, guarda. Volta no tempo. O que foi lindo, florido, cheiroso, garboso, maravilhoso? Onde é que você acha que está a força? Aqui eu não vou comentar a respeito de traumas de estupro, tá? Isso é outra história. Eu não vou entrar nesse algo que é doído demais e que requer uma outra abordagem mais profunda, tá? Me perdoem. Eu não tenho competência para entrar nesse tema hoje, tá bom? Vocês me perdoem. Ah, Rita, é assim mesmo, a gente se reconhece, bem pirracenta mesmo. Porque é difícil a gente voltar no tempo e a gente reconhecer que teve algo de bom e uma grande expectativa de amor, de respeito, de parceria, que não deu certo naquele momento do trauma. Deu certo por um tempo, passou a dar errado, ou, Gisele, foi errado desde o início. Se foi errado desde o início, se desde o início foi tóxico e você não percebeu, aí é que você está mais ainda arraigado nas questões dos seus ancestrais. Já começou ruim, foi do ruim para o péssimo. Mas normalmente foi gostoso e bom por um tempo, ok? E aí, vou trazer algo. Eu preciso terminar, gente, 10 horas já. Vou ter que deixar para a próxima vez. Fico meio chateada, né? Aceita, né? Que dói menos. Eu tenho trauma até de medo das pessoas ficar com raiva de mim. Eu não sei se é trauma ou se é só medo e uma crença limitante. Não tem como sermos aceitos o tempo inteiro por todo mundo. E isso dói muito, mas esse é o lugar do adulto. O adulto ele tem que ter uma sincronicidade entre o pensar e o sentir. Ele tem que entender o sentido da vida dele, ele tem que saber a serviço de que ele está, e ele tem que dar a cara para bater. Então, todos nós aqui nos nossos trabalhos, nas nossas profissões, nas nossas relações, todos nós, a gente faz com o coração aberto o melhor que se tem para dar, mas a gente não espera que todo mundo goste. Eu não espero que todo mundo me compreenda. Esse é o lugar do adulto. Ok? Então, assim, já aproveitando a oportunidade, se eu em algum momento disse algo que na sua opinião pareceu que isso foi ofensivo a você, você me perdoe. As minhas intenções nas lives, nas postagens, é de ajudar, é de permitir que transformações ocorram. Se isso não acontece, pode ser que eu me posicione de uma forma que eu vá evoluir com o tempo, mas também pode ser que quem escuta
não consegue absorver, não esteja preparado. E eu, na minha área de trabalho, aprendi que eu lido com muitas dores e muitos sofrimentos. Então, muitas vezes, a firmeza é mal compreendida, né? Ó, vou falar da surpresa. Tem que sair e voltar, né, Carla? Eu vou falar da surpresa, então, que eu separei para vocês nessa oportunidade. Já vou adiantar que na próxima sessão... cabeça de psicoterapeuta. Que na próxima live, é porque o conhecimento que eu coloco para vocês é tudo que eu tenho. E é o que eu faço durante as sessões. A diferença é que nas sessões é tudo muito personalizado, é a história da pessoa, é aquilo que ela traz. Mas aqui tem tudo do Gisele também de um jeitinho diferente, né? Então, fica já para a próxima live, listinha na mão, levantamento da biografia, levantamento dos traumas, e aí quem quiser, a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Quem quiser me mandar no direct alguma informação, eu vou ler durante a semana, e eu preciso caminhar com vocês na próxima live, parte 2, de dicas de aprofundamento sobre os sentimentos que se tem, as sensações e dicas práticas do que é que pode ser feito e que poderá contribuir, tá bom? Momento da surpresa. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso sair e voltar numa live aqui do Instagram. Por quê? Porque o convite, ele vai ser para 15 pessoas que conseguirem realizar algo que é simples. Mas se eu deixar isso gravado, eu não consigo depois dar conta da demanda. Então, olha, já me despeço de você que esteve comigo até aqui, 43 pessoas até aqui. Ai, delícia, presente de 43 pessoas. Me despeço com um beijo de paz profunda e um abraço de alma. Mas se você quiser saber da oportunidade da surpresa, eu vou sair, vou esperar 2 minutos e vou voltar, só para falar da possibilidade da surpresa, tá bom? Gente, uma ótima noite para você que não vai voltar para ouvir a surpresa. Eu confesso que ela é tentadora, bem tentadora. E para quem voltar, o quê? Para quem for voltar, até já. E a surpresa não envolve dinheiro. Posso adiantar isso para vocês. Um beijo, gratidão. Até semana que vem.